Fala, conspiradores, eu sou a Paty. Eu sou a Beta. E eu sou a Tassi. Uhul! E juntas, como vocês sabem, nós somos o Pode Conspirar. E, né, tava demorando pra ter temas relacionados a espaço de novo aqui no podcast. É um dos temas que mais rende teoria da conspiração. E o tema de hoje é uma teoria já bastante antiga, mas que ainda hoje movimenta bastante discussão, que é a teoria dos cosmonautas perdidos ou dos cosmonautas fantasmas. E antes de começar o episódio de hoje, vamos lá pro Chapéu de Alumínio Dourado, com a indicação da Beta. Então, hoje, já que o tema é um tema espacial, eu quero tirar vocês um pouquinho da zona de conforto, assim. As pessoas não conhecem essa série, eu já falei aqui em um dos podcasts. É uma série da Amazon Prime, que se chama The Expanse, que fala da população extraterrestre. A gente saindo daqui para expandir nossa população para outros planetas. E é muito boa, é uma ficção científica que, na minha opinião, hoje em dia é uma das melhores. Então, vá lá, vale a pena acompanhar. Esse ano ainda eu acho que sai uma temporada nova, se não me engano vai sair a quinta esse ano. E é muito boa, vale a pena conferir. Então, vai lá. Peraí, eu tenho uma recomendação pra fazer. Já que é uma parte da zoeira também. Né, gente, eu recomendo vocês escutarem uma música de uma banda chamada Nenhum de Nós chamada O Astronauta de Mármore, que é um cover do... Ai, meu Deus. Do David Esqueci Bowie. o nome dele. Do David Bowie, isso mesmo. Mas eu esqueci o nome da música em inglês. Ai, ai. Starman. Isso, Starman, porque isso, verdade, ó, tá vendo? Já que a gente tava falando de astronautas, né? Starman, entendeu? Homem das Estrelas, é isso aí. Tem tudo a ver. Hoje a gente vai descobrir se realmente existem homens nas estrelas ou não. Isso aí, verdade. É, aí não tem conspiradores comentam, né? Então, Começando a acreditar que conspiradores comentam uma teoria da conspiração. Nada eu disso também existe na realidade. Eu também tô achando, eu também tô achando. Mas vamos lá. Bem, aí então eu vou começar. Vai Vai lá. lá. Então, queridos conspiradores, hoje nós vamos falar sobre a teoria dos cosmonautas, né? Cosmonautas perdidos. E aí, quando você escuta esse termo, você fala, nossa, cosmonautas, mas o que que é cosmonautas? Cosmonautas não deixa de ser necessariamente astronautas. É porque o termo cosmonautas é um termo mais utilizado ali na Rússia. Então, na Rússia, eles não chamam os astronautas de astronautas, chamam de cosmonautas, né? Então, enfim, são semelhantes os nomes, né? A origem dos nomes, porém o significado é o mesmo. No caso da palavra cosmonautas, assim como a palavra astronautas, ambas têm origem na língua grega, onde a palavra cosmos, no caso de cosmonautas, se refere ao universo, e o termo astro se refere às estrelas. E assim, a outra parte que tem no nome, que seria a parte ali nautas, né? Em grego seria nautis, que significa marinheiro. Então, a gente teria, né, no significado do nome, que cosmonautas seria marinheiros do universo, né? E astronautas seriam, enfim, marinheiros, navegadores das estrelas. É curioso também saber que astronautas é um termo que é utilizado no geral, porém tem outro país que também se refere aos astronautas com um nome próprio, assim como a Rússia, que é na China. Que lá na China eles chamam de taikonautas, né? Eu achei isso bem interessante também de trazer para vocês.
Mas a gente pensando assim, astronauta, a gente pensa que um astronauta é aquela pessoa que se prepara para poder fazer uma viagem espacial em questão de, enfim, de descobrir coisas mais sobre o universo, e trazer contribuições para a ciência no geral a respeito do universo, do cosmos, né? Porém, também poderia ser considerado astronauta uma pessoa qualquer que, enfim, que vai viajar a uma missão. Não precisa ser uma pessoa que se preparou necessariamente para isso, mas uma pessoa que se candidata a uma missão para viajar fora do espaço também poderia ser considerado um astronauta. Mas também existe um nome próprio, na verdade, né? Que seria. Deixa eu ver aqui, que eu esqueci. Seria é, viajantes do espaço. Enfim, também vale trazer para vocês que os astronautas, né, ou cosmonautas, enfim, são pessoas profissionais que são formados pelo governo, Forças Armadas e agências espaciais. Porém, a partir do ano de 2003, houve uma mudança, né, na qual, justamente nesse ano, o primeiro viajante que fez um voo espacial de uma maneira, vamos dizer assim, privada, que não teria influência estatal, foi um Mike Melville, que era piloto inaugural de uma nave chamada Spaceship One, de uma empresa chamada Skate Composites, né? E essa empresa ela era financiada exclusivamente por fundos privados. Então, esse Mike Melville foi o primeiro astronauta do setor privado. Mas, enfim, é, Hoje a gente tem o Jeff Bezos. A Jeff gente tem Bezos. aí a SpaceX que faz até Isso. transmissão ao vivo, né? De pousos em É, estações mas o espaciais. Bezos foi, né? Foi? O Bezos foi. Foi pra. Foi. Sim. O Bezos, para quem não sabe, ele é o dono da Amazon. Tá? O dono da Amazon, graças às pessoas que usam a Amazon como eu, foi conseguiu financiar um projeto para que ele conhecesse o espaço. Então, se não me engano, foi mês passado. Ele foi para o espaço, uma espaçonave que tem um formato bem peculiar. Se você quiser procurar depois, você procura. E foi um ato gigantesco, porque também foi um dos únicos nesse período moderno que a gente está vivendo aqui, com acesso à internet e tudo mais, a ter, né, o quesito particular a viajar para o espaço. Aí, ó, outra informação interessante aí Nossa, ainda bem que você falou que é o dono da Amazon, né? Porque por nome assim, eu não ia saber. Eu não gravo muito nome. Não, gravo nomes, mas não de tudo. Mas enfim, uma coisa que agora também já para poder a gente entrar no assunto desses cosmonautas perdidos, né? O que nós sabemos hoje, né, que o primeiro astronauta, enfim, ou cosmonauta, como diz na Rússia, mas por respeito aos russos, vamos falar o termo cosmonauta mesmo, né? O primeiro cosmonauta, que seria o primeiro humano que foi ao espaço, foi o Yuri Gagarin, né? Que fez esse feito em abril de 1961. E aí, daí que surge as teorias da conspiração em relação aos cosmonautas. Mas, assim, na verdade, foram pessoas antes dele, que é daí que vem a teoria da conspiração. Porque não se sabe se realmente essas pessoas foram mesmo ou não, que seriam esses cosmonautas perdidos que morreram no espaço, entendeu? O que eu tenho aqui é uma historinha que eu vou contar para vocês. Começa assim. 25 de março de 1961, no campo não muito longe de Perm, uma cidade no coração da Rússia Soviética, um assento ejetor saltou de uma cápsula espacial.
Uma equipe de recuperação auxiliada por moradores locais acabou localizando onde estava o acidente dessa nave, que estava coberto de neve e tinha um passageiro. O barulho era tão alto, que era como se fosse a reentrada da nave, né? Como se fosse um foguete antiaéreo, como se a Rússia tivesse disparado um foguete antiaéreo. Os funcionários alertaram os curiosos para ficar longe, afirmando que era apenas um manequim. Quando a equipe de resgate finalmente alcançou o assento do ejetor, eles correram para a figura sem vida de um estranho traje de voo. Lá estava, que era o Ivan Ivanovic, que é um nome extremamente carismático, né? Ivan Ivanovic. Que é o equivalente de russo para João alguma coisa. Eu não achei o que é Ivanovic, mas eu sei que Ivan é João. E bem fixo no Ivan, nesse boneco, estava um sinal com uma única palavra, que era escrita maquete, que significa modelo, né? Então, o Ivan, ele era, sim, um teste, um dummy. Um cinegrafista contratado para gravar o voo relembrou a frustração dos resgatadores voluntários quando descobriram que havia gasto todo esse esforço de tempo de reunir essa equipe para salvar nada mais seria um manequim. Foi o Ivan Ivanovic que voou a bordo do Orable Sputnik 5, parte de um programa de teste projetado para preparar o caminho do programa Vostok da União Soviética, que eles esperavam que derrotasse os americanos ao lançar o primeiro ser humano ao espaço. Este foi o segundo voo de um manequim. Foi o segundo teste. A primeira, usando um outro Ivan, aconteceu no mesmo mês, só que no dia 9 de março. Daí o programa soviético, que todo mundo sabe, tá cansado de falar, a gente também aqui já falou muito, né? É muito conhecido pelo sigilo. E as informações sobre os voos eram cuidadosamente controladas. Por um lado, isso significava que os soviéticos eram capazes de usar este manto de mistério para aparecer um passo à frente do jogo naquela Guerra Fria que eles estavam enfrentando. É mais fácil dizer que você está no caminho certo se você não definiu um prazo, né? Que essa era a jogada. Só que, por outro lado, e aí entra o que a Tassiane falou, criou um clima, sabe aquele quezinho de será que é possível? E aí algumas especulações começaram a acontecer. Aí nessa atmosfera, né, de informações limitadas, de uma intensa expectativa sobre a perspectiva dos voos espaciais humanos e temores sobre a Guerra Fria, que poderia não se tornar um pouquinho mais quente, trocadilho do Caribe, um boato se espalhou. E os soviéticos haviam, de fato, encoberto as mortes no espaço. E aí sim surge a conspiração do cosmonauta perdido. E com todo esse sigilo, né, tudo mais, começaram a aparecer algumas histórias que a gente vai comentar aqui. Algumas são verdadeiras, outras não são, né? Mas uma das principais histórias relacionadas a cosmonautas perdidos começa na Itália, né, não na Rússia, com dois irmãos, que são o Attivi e o Giovanni Battista Judica Cordiglia. Bom, o que esses irmãos, né, têm de especial? Um deles era estudante de medicina, né, o Attivi, e ele e o irmão dele tinham um grande interesse por rádio amador, né, eles são muito conhecidos no meio dos entusiastas do rádio, né, como a gente comentou já no episódio lá da UVB 76, né, existe um grupo muito grande de pessoas interessadas por rádio amador, até hoje existem vários grupos relacionados a isso, e naquela época não era diferente. Eles conseguiram algumas peças de segunda mão, montaram um rádio amador, eles moravam em Turim, né, no norte da Itália, e eles montaram uma antena de rádio no topo do prédio onde eles moravam e colocaram alguns equipamentos de escuta no quarto onde eles dormiam. E com isso eles ficaram lá tentando captar alguma coisa, né, tentando captar sons, o que eles conseguissem com esse rádio amador.
E aí é que a história começa a ficar um pouco estranha. Porque entre a década de 50 e a década de 60, eles começaram a captar e a gravar sons que eles afirmam que são de testes espaciais, tanto russos quanto norte-americanos. Aqui a gente vai focar nos russos, mas eles também relatam que conseguiram captar sons de testes norte-americanos, enfim. Essas transmissões, muita gente desacredita, a gente vai falar porque desacreditam, mas o fato é que os irmãos, como eles estavam lá no norte da Itália, eles estavam numa localização privilegiada, se fosse para gravar mesmo esses sons. Porque muitos artefatos espaciais russos realmente usavam essa rota do norte da Itália para chegar, né? Para chegar não, mas para se comunicar, né, com as torres de controle russas. Então, assim, nesse ponto da localização, se os sinais forem verdadeiros, geograficamente faz sentido. E aí eles fizeram uma série de transmissões. A gente vai comentar um pouquinho sobre essas transmissões, a gente vai colocar os áudios também para vocês ouvirem. Alguns áudios eles são um pouquinho mais incômodos de ouvir, porque são áudios de acidentes, né? Tem um áudio que eles afirmam que é de uma pessoa que estava prestes a falecer numa nave espacial. Então, se você não se sentir muito à vontade para ouvir esses áudios, a gente vai colocar na minutagem, na descrição do vídeo, na descrição do streaming, aí vocês podem pular esses minutos. Por que eu falei da questão de abril, 12 de abril de 1961? Porque quando a gente está na escola, que a gente está estudando, nos livros de história, essas coisas assim, vem datado que o primeiro homem que foi que foi para o espaço, foi Yuri Gagarin, né? Inclusive, Yuri Gagarin é um símbolo lá para os russos, entendeu? Nessa questão da conquista espacial e tudo mais. Porém, aí tem essa parte que você contou dessa historinha, né? Antes, e também esse fato de que outros cosmonautas, né, foram para o espaço antes de Yuri Gagarin e que acabaram, enfim, não se sabe o paradeiro desses caras, né? Porque provavelmente, segundo a teoria da conspiração, morreram. Será que eu não Pode entendi esse negócio aí das gravações? Porque assim, eles captaram as gravações a partir de 61 ou foi antes de 61? A primeira gravação deles, eles têm uma série de gravações. Tem as 9 mais famosas, mas eles têm uma série de outras. A primeira gravação deles é de outubro de 1957, quando eles reportam que eles pegaram os sinais do Sputnik, né, que foi um dos primeiros satélites que foram enviados, né, pelos russos. Eles afirmam também que em novembro... Faz sentido. Sim. Eles afirmam também que em novembro de 57, então, né, só um mês depois, eles conseguiram captar os batimentos cardíacos da cadela Laika, que foi enviada para o espaço. Oh. O Attili era estudante de medicina, né? Então ele conseguiu identificar que eram batimentos cardíacos, né, pela gravação. E aí, segundo a história, né, que eles até contam num documentário que ficou com o nome de Piratas do Espaço, em italiano, ele conta que ele chamou o pai dele, que era médico, para que o pai dele ouvisse também os áudios e confirmasse a impressão dele de que era um batimento cardíaco. E o pai dele confirmou que de fato era. Continuam nessas gravações. Em 28 de novembro de 1960, o Observatório Radioastronômico de Bochum, na Alemanha Ocidental, comunicou que tinha pegado alguns sinais estranhos, né, algumas transmissões incomuns do espaço, e isso bate com o registro dos irmãos também, porque eles captaram nesse mesmo dia, né, em 28 de novembro de 1960, alguns sinais de código Morse. Né? Para quem não sabe, o código Morse é uma linguagem de sinais, né, que pode ser feito com fachos de luz, que pode ser feito com sons. E o sinal de SOS, que é o mundialmente conhecido se você está numa situação de perigo, é você fazer 3 sinais curtos, 3 sinais longos, 3 sinais curtos. Então eles começaram a ouvir esses sinais sonoros, vindos do espaço, teoricamente,
e esses sinais iam ficando cada vez mais longe. Então, o que eles deduziram? Que era um cosmonauta perdido que estava passando esses sinais de SOS para a torre de controle e estava se perdendo no espaço. O sinal de rádio que eles tiveram também captaram alguns sinais que eles dizem que são sinais de vida, né, junto com esse SOS, como respiração e batimentos cardíacos. A gente vai colocar esse áudio também que eles falavam que é de respiração, supostamente desse cosmonauta que estava se perdendo ali no espaço. Esse mesmo áudio, ele também passou por um médico, né? O Ative, ele tocou a fita para um professor dele da faculdade, que confirmou a impressão dele de que era realmente batimentos cardíacos e a respiração de uma pessoa. E o mais curioso é que 2 dias depois, a União Soviética admitiu que tinha lançado em órbita uma nave espacial, só que a Moscou sempre falou que esse voo era um voo não tripulado. Então eles nunca admitiram que enviaram uma pessoa nessa mesma data, mas bate com os sinais que eles captaram. Uma das gravações mais famosas deles é uma de 23 de maio de 61. E aí é um pouco controverso aqui, alguns materiais falam 63, mas eu acho que faz muito mais sentido ser 61, porque afinal de contas o Yuri Gagarin foi em 61, então acho que 63 não faria mais sentido ter esse tipo de teste. Mas tem uma gravação de 12 de maio de 61, aliás, 23 de maio de 61, que é uma das mais famosas, que se ouve a voz de uma mulher no espaço. E aí é que eles afirmam que foi a primeira mulher, né, a primeira cosmonauta. E a gravação, ela mostra que a pessoa fala em russo, né, mas na tradução ela diz, tem aqui a transcrição, ela fala que está sentindo muito calor, né, e aí a tradução ela fala 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, entrando, escutem, falem comigo, tenho calor. Aí ela responde algumas perguntas falando que ela tá respirando, né, que tem oxigênio na nave, mas que ela acha que tudo aquilo é muito perigoso. Ela demonstra algumas dúvidas de como que ela faz para continuar transmitindo o sinal, né? E aí em algum momento da gravação ela fala que consegue ver fogo na nave. E aí ela entra em desespero no áudio, né, e começa a falar que ela vai colidir com alguma coisa, que a nave vai pegar fogo, e aí a gravação para, né? É uma das mais famosas.
que em 1965 as gravações chegaram ao fim, eles não captaram mais nenhum sinal depois disso. E em 7 de abril, a Rádio Moscou, que era o veículo oficial do governo, desmentiu todas essas gravações. Falou que não era verdade. Ah, claro. Lógico, né? E aí os irmãos até hoje falam que isso foi uma tentativa de silenciar, né? Aquilo que eles descobriram. Eu fico pensando assim, a família dessas pessoas, se é verdade. Mas as famílias eu acho que sabiam. Era meio Eles que devem ter ganhado uma honra, né? alguma coisa do governo. Uhum. Sei lá, alguma patente no governo para alguém da família. Sei lá. Conspirando aqui. Conspirando dentro da teoria da conspiração. Eu acho que eles já sabiam já mesmo. Eu cheguei a achar Na verdade, foi assim, vamos dizer assim, que é um contraponto contra essa teoria de que, de fato, que para falar a verdade, se for para pensar, pode ser que seja verdade mesmo que tenha feito esses testes com outras pessoas, sabe? Que eu não acho que um teste assim com aeronaves, essas coisas, vai dar certo logo de cara, da primeira vez, né? Então, quebraria o que a gente sabe, que a gente aprendeu de história sobre Yuri Gagarin, né? Se for parar para pensar. Mas eu achei um depoimento de um astrônomo brasileiro, né? Que inclusive já faleceu em 2014, mas ele chegou a dar uma entrevista para o G1 falando sobre justamente essa teoria da conspiração dos cosmonautas perdidos. E ele fala, o nome dele, né, desse astrônomo é Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, e ele disse que, bem, que ele não acredita nisso porque muitos segredos da Rússia em relação a essa parte, enfim, da corrida espacial, já vieram muito à tona quer dizer, tudo a Rússia já tipo, revelou e não teria nada mais que ser abordado, então ele acha que o programa russo, eles não esconderam nada, eles mostraram tudo que tinha que mostrar, então que isso não faz sentido, entendeu? É falso. Mas, enfim, não sei. Eu, pelo que a gente está relatando aqui, né, que a Paty já falou, é mais provável que tenha acontecido essas gravações. Eu não acho que são gravações fajutas, assim, sabe? Não sei. Tem alguns estudiosos dessas gravações, né? Tem vários estudos sobre elas, tem alguns artigos sobre elas também. E assim, dois pontos que eles levantaram e que eu achei bem relevantes, assim, para desacreditar as gravações. Primeiro é que dizem que eles não seguem alguns protocolos que são comuns em transmissões militares, como se identificar antes de começar a falar. E aí, se a gente lembrar lá da UVB 76, eles sempre falam o nome da rádio, né? Por mais que eles não se identifiquem com o nome, eles sempre falavam, UVB 76, e aí começava a transmissão. Né? Isso não acontece aqui, você não vê eles falando o nome deles, tanto que, né, são todos anônimos na história, a gente não sabe, principalmente o da mulher, né, que a gente consegue ouvir bem a voz dela, ela não se identifica. E aí eles apontam que não é um padrão militar, né, de comunicação. E outra coisa que eles apontam, e essa, né, a gente vai ficar um pouco prejudicada de avaliar se é verdade ou não, é que eles dizem que as pessoas cometem alguns erros gramaticais, assim, bem crassos de russo, sabe? Que dificilmente uma pessoa que é nativa cometeria. Eu não sei, não falo russo, então se algum dos ouvintes, né, fala russo, tem as transcrições, diga pra gente se realmente existem esses erros gramaticais. Vi em mais de um lugar apontando, né, que existe, aí eles tentam mostrar lá quais são, mas isso a gente fica um pouco prejudicado de julgar. Mas são dois pontos que fazem a gente pensar, né? Porque teria que ter um padrão militar mesmo, né? Nessas comunicações. Vocês encontraram isso, mas vocês podem me corrigir. Que o voo do Ivan Ivanovic, também teve som e conseguiram captar, mas depois o governo alegou que era uma voz humana gravada para poder testar o uso de microfone
no espaço. Vocês acharam alguma coisa sobre? Eu achei uma anotação que eles fizeram sobre o voo do Ivanovich, mas eles na fonte que eu pesquisei, eles comentam que não era nenhuma voz, era uma voz humana, mas era uma voz tipo de coral, assim, que eles já colocaram um tipo de áudio que fosse uma voz humana, mas que não tivesse qualquer relação, justamente para não acharem que eles estavam mandando uma pessoa real, sabe, pro espaço. Ah, e é nesse coro, então, que tem a sopa de beterraba. Sopa de beterraba? O que o coro falava era uma sopa, era a receita de uma sopa de beterraba. Nossa, que legal. Agora que eu entendi. A trollagem Tá bom. existe desde lá, então. Será que é bom sopa de beterraba, gente? Agora eu tô pensando. Olha, não sei. Devia ser uma Mas receita boa, né? Pra valer mandar pro espaço, tinha que. Eu gosto de beterraba. Agora eu fiquei curiosa por a sopa de beterraba. Fazer um programa Não, de eles culinária. levaram Sopa de muito a sério beterraba do aquele negócio Ivanovich. de... Pronto, receita pro Pode Conspirar fazer. fazer um rios fazendo a receita de beterraba. Mas levaram muito a sério o sentido de colocar uma receita de bolo no meio do trabalho. Sim. Professor, só para ter volume, sabe? É realmente maravilhoso. E essa história do Ivanovich rendeu demais, né? Porque tem várias teorias da conspiração sobre, né? Desde as pessoas que realmente dizem que ele era um cara mesmo, né? E que aí ele morreu nessa tentativa. Tem uma outra teoria também que fala que ele foi capturado pelos chineses, né? Que o Ivanovich era uma pessoa mesmo, mas ele foi capturado pelos chineses. E aí, pra não admitirem a derrota, inventaram essa história do boneco. Ai, meu Deus. O que eu tenho, assim, tipo, de diferente é que fala que nessa teoria dos cosmonautas perdidos, eles acabaram ganhando um descrédito quando foi lançado um artigo no New York Journal American de 1963, que tinha tem um voo que teve, né, que estavam 4 tripulantes, mas que não passava de paraquedistas esses tripulantes desse voo. No foguete. Peraí, foguete Pobeda R5A. Isso mesmo. Assim, em terra, eu sei que eles, pela pesquisa que eu fiz, eles encobriram um monte de coisa que aconteceu, mas depois descobriram que realmente aconteceu. Agora, existem algumas evidências parciais que eu acho que é essas que você vai falar, de desastres, né, de pessoas que realmente entraram na atmosfera e passaram da atmosfera, foram pro vácuo. Mas as evidências daqui foram essas, as que eu tenho aqui, tá? Em 1960, teve a explosão de uma plataforma de lançamento de foguete não tripulado, que matou um importante oficial da Força Aérea Soviética, que foi o Marechal Mitrofan Nedelin, e aproximadamente 120 outras pessoas. Caramba. Isso explodiu. Naquela época, ninguém ficou sabendo, só as pessoas, né? É muito, né? Ali que participavam. 120. É muita gente. Mas até aí, gente, eles tentaram esconder Chernobyl, né? Que já foi na década de 80, que foi uma cidade inteira. Nossa, é verdade, Chapéu como que a de gente ouro. não lembrou de Chernobyl? Gente, Chapéu de Ouro. Assistam a minissérie Chernobyl. É maravilhosa. Eles tentaram esconder Chernobyl, por que não tentaram esconder esses outros desastres, né? Eu só lembro daquele filminho que passa na escola de Chernobyl, que acho que em todo curso passa isso. Pelo menos em curso de química, de engenharia química, sempre, tipo, as falhas que aconteceram no acidente de Chernobyl, que não era pra ter acontecido, entendeu? Mas Chernobyl Mas é eu muito não lembro o bom. nome desse filme.
Também é muito bom, vale a pena assistir. Só para salientar aqui que a gente falou, né? Existe a possibilidade de ter uma tripulação mista, né? Que é a masculina e a feminina, né? Uma cosmonauta feminina. A série, eles deixam isso bem claro, que aquela parte soviética, né, na União Soviética em si, existia muita igualdade de gênero naquela época, já, em 1960. Por isso que tinha as cosmonautas, né, ou a cosmonauta agora da teoria da conspiração, que a gente vai acabar falando. E dentro da série, eles reforçam isso muito lindamente, assim, porque é uma física que realmente entende que está acontecendo aquilo em Chernobyl e demonstra todo o caminho que ela fez para poder mostrar para as pessoas que não estava tudo bem com Chernobyl. E é bem legal, por isso que vale a pena assistir a série. Dentro desses desastres também teve outro, né? Que é um estagiário de cosmonauta. Estagiário sempre se ferrando, né, cara? Um estagiário de cosmonauta que se chama Valentin Bondarenko. Morreu em um incêndio terrível também na atmosfera rica de oxigênio de uma câmara de teste de isolamento. Também esconderam isso, mas isso realmente aconteceu e isso tem documentos que provam. Essa história do Bondarenko, ela é interessante porque eles tentaram esconder também a existência do Bondarenko por um tempo. Isso serviu para fomentar a teoria dos cosmonautas perdidos. Mas vale a pena explicar como aconteceu para ver como eram feitos os testes naquela época, né, para um cosmonauta. Eles tinham algo que eles chamavam de câmara do silêncio, que era como se fosse uma redoma, né? E dentro dessa redoma, que era a prova de som, que era bem isolada mesmo, que a ideia era simular como era o espaço, tinha só uma cama, assim, de metal, alguns objetos, né, de uso ali do cosmonauta. Tinha meio que se fosse uma parte para eles meio que cozinharem, né, conseguirem fazer as refeições deles. E aí eles passavam muito tempo isolados nessas câmaras, fazendo vários testes para ver se eles iam se acostumar, né, com as condições do espaço. E dentro dessa câmara, o ar, eles deixavam o ar, assim, com bem mais oxigênio do que a gente tem aqui normalmente, né? E aí, o que aconteceu com o Bondarenko foi algo muito, assim, foi um acidente terrível, mas foi um acidente muito bobo. Ele usava alguns equipamentos aqui para isolar, né, aqui os ouvidos, eles usavam uma bola de algodão. E aí ele foi jogar essa bola de algodão fora e, sem querer, ela encostou nessa parte onde eles usavam para aquecer os alimentos. Só que assim, um incêndio em condições normais é uma coisa. Agora, num ambiente que você tem muito mais oxigênio, né? Pra quem não sabe, o fogo, ele se espalha ainda mais com oxigênio. Ele ficou lá dentro preso, pegando fogo. E era uma cabine pressurizada. Então, até conseguirem abrir pra tirar ele de lá, ele já tava com o corpo dele quase todo queimado. E aí levaram ele pra um hospital, né? E até uma história triste, porque dizem que ele mesmo, né, todo queimado, ele tava murmurando, falando que a culpa era dele, né, que não tinha ninguém pra culpar por aquele acidente, que ele que foi descuidado e tal. Mas ele foi levado para um hospital com outro nome, de Sergei Ivanov, então não deram o nome verdadeiro dele no hospital quando ele foi socorrido. E isso, quem trouxe essa informação foi o médico que o atendeu, que escreveu um livro depois, na década de 80, né, contando sobre essa experiência. E aí, o que ele fala é que essa pessoa foi apresentada para ele como Sergei, que era um tenente, e sem muitas mais informações. Mandaram ele tratar, né? E aí ele conta, né, que a pessoa estava num estado terrível, que a pele dele já estava praticamente toda soltando, que ele já estava irreconhecível, né, de tão mal que ele ficou. E aí, um ponto também que é muito, muito curioso é que uma pessoa veio visitar o Bondarenko lá no hospital, um homem, e ficou com ele até os momentos finais. Ele morreu, né? Algumas horas depois que tudo isso aconteceu, ele faleceu. E aí, depois, esse médico, vendo as fotos nos jornais, ele diz que era o Yuri Gagarin, essa pessoa que foi ver o Bondarenko, né? E por muito tempo, essa história ficou, né? Ninguém reconhecia a existência do Bondarenko, enfim, mas depois, né, que não teve mais jeito de esconder a história, ele virou meio que um herói nacional, né, como um dos pioneiros aí dos cosmonautas, e até hoje, no túmulo do Bondarenko, tem lá várias homenagens e tal.
Mas ele também foi escondido durante muito tempo, né? Então, quem acredita nessa teoria dos cosmonautas perdidos, fala se tentaram esconder o Bondarenko, porque não tentariam esconder outras pessoas, né? Também. Então, esses dois fatos, essas duas explosões grandes, mataram muitas pessoas, foram os acidentes que eu tive acesso de que realmente aconteceram. Agora, o restante, ninguém, né? Eu não sei se você achou algum documento oficial, alguma coisa oficial que falasse das explosões que realmente aconteceram de cosmonauta, meu Deus, cosmonauta. 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 Isso. Não achei. Essa aqui eu até achei, mas o restante de explosões eu não achei nada falando. Realmente fica no âmbito da teoria da conspiração. Tem alguns casos, né, famosos, assim, que realmente aconteceram. Um deles é da Soyuz 1, que foi uma das primeiras missões, aliás, a missão anterior à do Yuri Gagarin, né? E essa missão, ela ficou conhecida porque também existe uma gravação. A gente também vai colocar o áudio, né, desse acidente. E a curiosidade aqui, o Yuri Gagarin aparece em quase todas essas histórias, mas é porque ele era um dos principais cosmonautas ali da Rússia, né? Então, natural que ele apareça. Mas quem é o personagem principal aqui dessa história, vamos dizer assim, é o Vladimir Kamarov. Ele era amigo pessoal do Gagarin, né? E aí ele estava nessa missão na Soyuz 1, era ele, o Gagarin e o Alexei Leonov. Né? O Komarov, ele já vinha de um histórico um pouco complicado, porque existia o comandante ali principal, né, do projeto de cosmonautas, que era o Camarim, e ele já tinha sido repreendido por esse Camarim por ter dado uma entrevista durante uma viagem ao Japão, em que ele acabou falando um pouco demais, comentando, né, que eles estavam fazendo alguns testes, tal, que eles planejavam conseguir levar em breve um homem, né, pro espaço, enfim, ele acabou sendo repreendido pelo Camarim por ter falado isso, né, porque já falou demais. E aconteceu que o Komarov, ele era ali o principal cosmonauta da Soyuz 1, e aí ele tinha como reservas, né, em segundo lugar, o Gagarin e o Leonov em terceiro lugar. E aí eles estavam lá, né, tentando desenvolver essa nave, aí a ideia é que ele conseguisse fazer aquilo que o Gagarin fez, né, que é ficar ali dando voltas, né, na órbita, conseguir ver a Terra do espaço. Só que eles começaram a encontrar vários problemas já nos testes. Eles viram que a nave tinha alguns problemas de isolamento, que a nave ela não dava condições para que o cosmonauta tivesse noção da luz solar, que ela tinha alguns problemas também quando estava em gravidade zero, que eles perceberam que poderia não dar certo. E durante os testes, o Komarov já estava muito incomodado, né? Os relatos da época falam que ele mesmo já estava muito irritado, porque todo teste que ele fazia dava uma série de problemas, e ele começou a ficar com medo, né, de ir nessa missão espacial. E aí o que é mais... Com certeza. Com certeza, né? Imagina, você sabe que você vai fazer uma coisa que já é algo pioneiro, que poucas pessoas fizeram, você vai pro espaço... e numa nave que você não confia. Só que o que aconteceu, né? E essa é a parte muito triste da história. Ele realmente estava incomodado de ir, mas ele sabia que se ele não fosse, se ele falasse que não iria de jeito nenhum, iam chamar o Gagarin. E ele não queria que isso acontecesse. E ele comentou com uma pessoa na época, né? Das pessoas que serviu com ele nessa época dos cosmonautas, que ele tinha que cuidar pelo Gagarin, que ele não ia deixar acontecer isso com ele, e ele sabia que se ele falasse que não ia, que eles iam chamar o Gagarin, e ele não ia deixar isso acontecer, então ele mesmo ia, e, enfim, vamos ver o que rola. Mas ele já foi sabendo que tinha uma chance muito grande da missão não dar certo. E foi exatamente o que aconteceu, né? Ele conseguiu ir para o espaço, ele conseguiu fazer uma parte da missão, mas na hora de retornar, a nave teve um problema no amortecimento ali, né, no paraquedas, para que ela voltasse, que era justamente um problema que eles já tinham percebido antes do lançamento. Ele não conseguia fazer um direcionamento manual, justamente porque ele não conseguia ter noção da luz solar, da forma que a nave foi construída. E ele praticamente fez uma queda livre de volta para a Terra.
E aí, não sei se todo mundo sabe, mas as coisas incendeiam, né, dessa forma. E foi exatamente o que aconteceu com ele. Ele pegou fogo e tem um áudio dele, né, nesse momento que ele percebe que a nave vai, né, realmente se chocar com a Terra. E no áudio ele meio que amaldiçoa todo mundo que colocou ele ali, né? Porque ele meio que fala que mataram ele, né? Porque... E foi mesmo que aconteceu. Pessoas que presenciaram falam que foi uma cena horrível, né? Do comandante falando com ele, o cara chorando, porque sabia já o que ia acontecer e eles não tinham o que fazer por ele, né? E foi um acidente tão feio. Tem até as imagens até hoje, mas o que sobrou do Komarov foi só o tornozelo dele. Foi a única coisa que sobrou que conseguiram dizer que era de uma pessoa, porque o restante ele ficou completamente retorcido. Tipo, é uma massa, parece um tronco de árvore. Quando você olha a foto, não parece uma pessoa. Então foi tudo destruído. Ele foi destruído junto com a nave dele. E esse acidente ele foi verdadeiro, né? Sim, tem toda a documentação, tem toda a gravação. E foi um dos acidentes realmente de testes que deram errados. O Gagarin ficou super incomodado na época, relatam que assim, ele até agradeceu depois, né? Fez uma homenagem pro Komarov, porque, enfim, salvou a vida dele, né? E eles aprimoraram muitas coisas nos próximos lançamentos a partir desse acidente do Komarov, mas, enfim, ele teve que perder a vida dele pra isso, né? Народом нашей Родины прокладывающий человечеству путь к коммунизму. Летчик космонавт Комаров. Коммунизму. Realmente, é uma missão suicida, Uma missão suicida. né? E o que é pior, ele Naquela sabia, época, né? com certeza era uma missão suicida. Então, era uma missão suicida. E a hora que ele tava dentro, né, do planejamento, então ele mais que ninguém sabia que era um suicida. Nossa, muito ruim. Ai, credo, que horror. E aí, Me fez lembrar de um filme. qual? Não, apesar de ser um filme muito legal, né? Não tem ninguém morre, graças a Deus, no filme. Mas você vê que o filme é ficção também, né? Então, enfim. Perdidos no espaço. É Perdidos no Espaço, eu acho. É. Não, Perdido em Marte. Não é Perdido no Espaço, é Perdido em Marte. Que tem até o livro também. É que me fez lembrar da cena de resgate do cara que tava lá em Marte, sabe? Daí, tipo, por um triz, assim, ele poderia não ter sido salvo e, enfim, poderia ter acontecido um acidente mesmo, que nem esses, assim, que a gente tá falando aqui, entendeu? E aí me veio a cena do filme, eu lembrei. Mas, nossa, gente, é muito triste. Você vê, assim, as fotos, ficou irreconhecível. Não dá pra dizer que é uma pessoa aqui, né? Sim. Imagina o que passa na cabeça quando você tá voltando, entrando, tá se fazendo a reentrada. Eu acho que eu não É muito sei. doido, cara. Tem que ser muito corajoso pra ir. Eu acho que eu pensaria na minha vida inteira. Ah, certeza. com Deve certeza. passar a vida inteira do cara diante dele. É. Tem uma Eu não quero ser segunda... astronauta. Tem uma segunda teoria também, que é a teoria do Sochi 6. Né? Essa teoria, ela é um pouco verdade, um pouco conspiração, assim, mas tem a ver com os cosmonautas também. É uma das evidências que os teóricos da conspiração que acreditam nos cosmonautas perdidos usam, né, para sustentar o argumento. Que tem uma fotografia muito famosa da tripulação de cosmonautas russos. E essa tripulação era de 20 pessoas, né? Então tem uma foto lá com todos eles, tal, posando, né? Só que depois, alguns pesquisadores descobriram que existiam várias versões dessa mesma foto. Em algumas versões dessa foto, faltavam 6 pessoas, né? 6 cosmonautas, que antes estavam lá. E aí tem as versões editadas, a gente vai colocar no post lá pra vocês verem. Tipo, apagaram as pessoas da foto, colocaram, tipo, um arbusto, assim, no lugar. Tem uma outra que tá uma parede, assim, de trás. Tiraram as pessoas Oi, da foto. Photoshop. Nossa. E aí, Meu por Deus. muito tempo, sustentaram que essas pessoas que eles tinham tirado da foto eram cosmonautas perdidos que morreram em testes de lançamento e tal.
Depois de muita pesquisa, se descobriu que na realidade era menos glamurosa a história do que essa. Realmente eles editaram a foto, eles tiraram 6 pessoas, mas eles tiraram pessoas que acabaram saindo da equipe de cosmonautas por motivos não tão glamurosos assim. Algumas se machucaram, outros decidiram cair fora. Teve um que sofreu um acidente. Teve outro que foi expulso por conta de uma briga que ele teve e tal. Então foi meio que um motivo desonroso pra ele ter saído. Então, eles editaram a foto, mas não porque essas pessoas faleceram, mas sim porque para evitar uma mancha na história da equipe de cosmonautas. Mas por muito tempo essa fotografia ela foi utilizada como uma das provas aí que existem cosmonautas perdidos. Uau! Sabe o que me lembrou? Me lembrou daquela foto do nosso exército que eles tiraram e pintaram as máscaras na boca das pessoas que estavam na foto, porque não poderiam fazer aglomeração sem máscara, e fizeram e pintaram as máscaras no pente. Eu acho, não é possível. Gente do céu, que vergonha. E assim, o que eu tenho aqui a mais é mais uma curiosidade mesmo, né? E aquele boneco do Ivan Ivanov, ele ficou trancado assim durante décadas em um museu secreto, inacessível ao público. Daí um empresário, bilionário, filantropo e candidato à presidência, Ross Perot, comprou uma grande quantidade de memorabilia espacial soviética em um leilão de 1990. Memorabilia nada mais é do que memorial e mobília. Certo, gente? Então, memorabilia existe. E aí foi nessa coleção que o Ivan ele voltou ao público, e aí tem algumas fotos na internet que possivelmente pode colocar no post, né? E aí a casa atual do Ivan é em Smithsonian. Muito legal. Legal. E aí, de novo, né? Tentaram esconder a existência dele, né? Por quê? Que mal tinha ter lançado um boneco, gente. Não, mas sabe o que é? A impressão que eu tenho, que eu acho que todo mundo tem, né? A minha impressão, né? Mas a conclusão que se chega é que daquela época mesmo, o orgulho nacional era muito maior, assim, no quesito. Não que não seja agora, se alguém da Rússia estava me ouvindo, né? Todos os russos têm muito orgulho da sua pátria, isso com certeza. Mas naquela época era um orgulho muito grande, era uma pressão muito grande para se parecer perfeito. Então esconder os erros era uma jogada boa para poder parecer que é aquilo mesmo que eu já falei anteriormente, para parecer que você está na frente, né, da situação, principalmente dentro de uma Guerra Fria. Então era muito mais bonito você esconder os erros e mostrar para sua pátria e para outras pátrias que você estava executando aquilo com excelência, né, do que assumir os erros e ficar por isso mesmo. Não, é verdade. E tem um último acidente aqui, que é o da Soyuz 11. Que esse já aconteceu em 1971, então foi bem depois até dos americanos já terem conseguido pisar na Lua. Né? Porque sim, eles pisaram na Lua, e se você tem alguma dúvida sobre isso, ouça o nosso episódio. Sim. E esse acidente ele envolveu 3 cosmonautas, que eram o Dobrovsky, o Volkov e o Patsayev. Na situação deles, eles fizeram todos os testes, não teve nenhum erro nos testes que eles fizeram, tal. Deu certo, eles conseguiram ficar 3 semanas no espaço, então até aí estava correndo tudo bem. Só que na volta para a Terra, eles tiveram um problema com a vedação dessa nave. Eles tiveram um problema muito sério com isso. E, assim, eles tentaram até fazer isso manualmente, né? Não funcionou no automático, tanto que um deles estava fora, né? Já sem os cintos, né? Dos assentos, então provavelmente eles tentaram corrigir isso manualmente, mas não deu tempo, porque foi tudo muito rápido, foi questão de segundos. E aí, quando essa nave ela conseguiu chegar na Terra,
né? Ela chegou inteira, com sucesso. Quando eles abriram, todos eles já estavam mortos, né? E eles estavam sangrando pelas orelhas e pelo nariz. Então, eles são, assim, as primeiras pessoas que se tem notícia de terem sido expostas ao vácuo do espaço. Então, eles faleceram em questão de segundos, os 3. E o primeiro relato que se tem disso, né? De pessoas que foram expostas a essa situação. E uma curiosidade, né? Que desde 61 existem 21 mortes registradas no espaço. Isso entre esses acidentes russos que a gente está mencionando e acidentes americanos, né, também. Então a gente está falando de 22 pessoas entre astronautas e cosmonautas que perderam a vida nesses testes espaciais. Né? É bastante gente, né? Nossa, muita gente. Muito. Mais uma vez, muita gente às vezes fica esquecida aí. Esse monte de desastre que acontece só depois vão sendo descobertos. Se a gente considerar que a teoria dos cosmonautas perdidos for verdade, talvez tenham mais pessoas ainda, né, que não se tem nem registro nenhum sobre, né? Tem ideia, Agora acho que é hora de dar tchau pro. Que nem era no Teletubbies, né? É hora de dar tchau. É hora de dar. Tchau. As minhas referências são as mais. Ai, meu Deus. Não, eu amo, porque você tem uma memória muito boa. Às vezes você tira umas coisas que eu, nossa, é verdade, tem razão. A memória da Tássia é muito boa. Pois é. Ai, ai. Eu só não gravo muito bem nome de. Ai, como que. Por exemplo, sabe? Desenho animado eu gravo, mas eu não sou muito de gravar nome de personagem, dependendo do desenho, e filme também, dependendo de filme, eu não sou muito de gravar o nome do personagem, assim, o nome do ator, atriz, varia muito. Mas, no geral, eu gravo bem as coisas, assim. Eu lembro de coisas assim. Bom, gente, então falamos um pouco sobre a história, né, dos cosmonautas perdidos ou cosmonautas fantasmas, né, passando aí desde as teorias da conspiração para os acidentes verdadeiros. A gente vai colocar os áudios para vocês, né, e aí de novo, né, com a minutagem embaixo, se você preferir não ouvir, né, pode pular. E, né, conta pra gente qual que é a teoria de vocês, se vocês ouvindo os áudios, vocês acreditam que realmente são gravações de cosmonautas ou não. Enfim, e a gente se vê no próximo episódio. Bom, estou eu aqui de novo para fazer aquele jabá básico. Se você está nos ouvindo pelo YouTube e vendo também agora nesse formato vídeo, por favor, curta, compartilhe, deixa seu comentário para que o algoritmo auxilie a gente a fazer uma distribuição melhor. Se você está ouvindo em algum streaming que possa fazer uma avaliação, por favor, nos avalie, porque essa avaliação também ajuda o streaming a distribuir melhor o nosso conteúdo. Você pode se comunicar com a gente por meio também dos comentários do YouTube, pelo @podeconspirar no Instagram e pelo conspirar.pod no Facebook. Nós estaremos lá, responderemos assim que pudermos, tá bom? Um beijo para vocês e tchau! Oi, gente. Oi, não, né? Tchau, né? Bem, o que falar desse episódio? É um episódio interessante, porque tudo que envolve o universo, eu acho que desperta a curiosidade das pessoas, no geral. Mas também triste, né? De imaginar que algumas pessoas realmente podem ter morrido aí, coisas que já aconteceram mesmo, fatos verdadeiros, né? De acidentes, no caso que envolvam aeroespaçonaves, essas coisas assim. Mas, enfim, gente, se vocês tiverem mais curiosidade, tem os links também que a gente vai deixar, tem o post no Instagram. E por favor, comentem. Pra gente ter os conspiradores comentam e os vídeos aparecer aqui, né? Pelo amor de Deus, gente. A gente não tá pagando ele, entendeu? Gente. Tem que fazer aí pra ele aparecer de novo. Então, mas é isso, gente. Espero que vocês fiquem bem. E o próximo episódio vai ser um episódio bem mais leve que esse, tá bom? Beijo pra vocês todos.
Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Meninas, a gente pode Dá dar, pra dar uma. colocar no... A gente pode dar uma pausa porque meu gato está preso dentro do sofá. Vou ter que chamar o, vou ter que chamar o Akira pra tirar ele. Peraí. Meu Deus. Ok. Pode tirar. Eu tô vendo o Akira aqui pensando, entro, não entro, não pode tirar. Maravilhoso. Meu Eu Deus. não aguento levantar o sofá. Aí, pronto. Pronto, está salvo.